Quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. O bom pastor vai à frente do rebanho para indicar o caminho e o conduz a pastagens e nascentes de águas puras. Essa imagem era muito familiar na Bíblia. Muitos líderes foram pastores, como Jacó, Moisés, Davi, e Israel mesmo é visto como um rebanho do qual Deus é pastor. Ezequiel diz que o próprio Deus vai conduzir seu povo. Ele porá à sua frente um bom pastor que o livrará da escravidão e o conduzirá à vida. Essa promessa se cumpre perfeitamente em Jesus. No livro dos Atos, o capítulo 13, na primeira viagem apostólica de Pedro e Barnabé, há duas reações diversas à proposta cristã. Os judeus, ovelhas fechadas, indiferentes às propostas cristãs, querem o monopólio de Deus e da verdade. E os pagãos reagem com alegria e entusiasmo, como ovelhas atentas à voz do pastor e dispostas a segui-lo. Uns são praticantes acomodados, que têm medo da novidade de Deus. Os outros, afastados na caminhada da fé, se abrem a esta novidade. No livro do Apocalipse, o capítulo 7, Cristo, o Cordeiro Pascal, vencedor da morte, é o pastor que conduz o seu povo às fontes de água viva. No Evangelho de João, no capítulo 10, Cristo, o bom pastor, tem a missão de conduzir todos a pastagens verdejantes e fontes cristalinas de onde brota vida em plenitude. Na parábola, duas atitudes. Primeiro, a atitude do pastor, Cristo, que dá vida pelas ovelhas e que as conhece. Eu conheço as minhas ovelhas, depois cuida delas, jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Muitos ficam perturbados diante das falhas de representantes da igreja, das crises e confusões que percebem nas comunidades. A igreja não está confiada apenas nas mãos de pastores humanos. Eles são só instrumentos necessários e imperfeitos. Do único pastor que guia a igreja e que nos garante, eu mesmo dou a vida para elas, e ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Quem são então os verdadeiros pastores? Muitos se dizem pastores, prometendo vida, conforto, felicidade. Em quem confiar? Quem são os verdadeiros pastores? Cristo é o único pastor da igreja, na qual os pastores são instrumentos, pessoas que presidem as comunidades, bispos, padres, ministros, apesar das imperfeições e limites, pessoas que ensinam a mensagem de Cristo, pais e catequistas, que tudo suportam com paciência e amor e educam para o perdão, para a reconciliação, para a partilha. O bom pastor abre caminho, conhece as ovelhas, é providente, vigia as ovelhas e as cura, deseja salvar o rebanho, é missionário, é todo o coração. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. As ovelhas escutam, aceitam, obedecem, escolhem e seguem a vida que o pastor propõe. Elas o conhecem, aceitam e também se deixam transformar por ele. As ovelhas, mais que batizados e participantes de paróquia, são todos que escutam a sua voz e o seguem. Pode ser discípulo também quem, mesmo não conhecendo Cristo, se sacrifica pelo pobre, pratica a justiça e a fraternidade, partilha os bens e a hospitalidade, a fidelidade e a sinceridade, e não a violência, o perdão dado aos inimigos e o compromisso com a paz. Enfim, caros irmãos que nos acompanham, nós nesse quarto domingo da Páscoa celebramos o 56º dia de oração pelas vocações. E o tema da mensagem que o Papa nos enviou é a coragem de arriscar pela promessa de Deus. Não há alegria maior que arriscar a vida pelo Senhor,
diz o Papa. Aos jovens ele diz: não sejais surdos ao chamado do Senhor, confiai nele. Não tenham medo diante dos altos cumes que o Senhor nos propõe. Lembrai-vos que o Senhor, a quem deixa as redes e o barco para o seguir, promete a alegria de uma vida nova que enche o coração e anima o caminho. Que este domingo do Bom Pastor renove também como ovelhas nossas vidas com as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.